Fala, meus queridos, professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje, nós vamos finalizar a nossa playlist Enem Segunda Aplicação ou Enem PPL de 2020. A última questão para fecharmos essa playlist está aqui, é a de número 135. Se você está chegando agora aqui no canal, meu querido aluno, vou deixar dois cards aqui rolando. O primeiro, eu vou estar mostrando para vocês a resolução do Enem de 2020, o Enem principal. E nesse segundo card que está passando é a playlist do Enem PPL, essa da qual a questão 135 faz parte. Vamos então fechar com chave de ouro a análise completa, fazendo a leitura do enunciado que diz: o carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com o oxigênio, massa molar 16, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono, massa molar 12. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gases que provoca efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera em gramas é mais próxima de quanto? Muito bem, galera. Como vocês já sabem que a pegada aqui no canal é diferente, eu vou dividir a resolução dessa questão em dois momentos. Na primeira parte, eu vou fazer a resolução da questão propriamente dita, e para quem ficar no vídeo até o final, vai ganhar um prêmio que é justamente a análise de outras formas de cobrança desse mesmo assunto do texto base. A gente vai falar um pouquinho de carvão mineral, carvão vegetal, as características, diferenças de um e de outro, que pode também te ajudar aí para uma futura questão do Enem. Primeiramente, galera, resolução nua e crua da questão. O que ele fala aqui? Ele fala para a gente que vai rolar a queima, deixa eu trocar aqui, vai rolar a queima completa de 100 gramas de carvão, antracito. E aí, o que ele fala sobre esse tipo de carvão antracito? Ó, para o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. Ou seja, esse carvão ele tem 90% de carbono. Se o cara vai queimar 100 gramas, é como se você estivesse calculando 90%, tá, gente? Então, a resolução aqui dessa questão é relativamente simples. Você tem 100 gramas de antracito, beleza? Desses 100 gramas, quanto que é carbono? 90%. Obviamente que 90% de 100 é o próprio 90. Então, nós temos 90 gramas de carbono. Ele fala sobre a combustão completa do carbono. Ó, a questão aqui do Enem cita combustão completa do carbono. Quando se fala em combustão completa, você está falando o seguinte: o carbono ele vai reagir com o oxigênio do ar e vai produzir gás carbônico. Ó. A combustão completa, ela produz, então, gás carbônico. A minha equação já está devidamente balanceada. Estando balanceada, a proporção estequiométrica entre carbono e CO2 ela é de 1 para 1. Aliás, falando em proporção estequiométrica, galera, tem playlist aqui no canal completa de estequiometria. Então, se você tem dificuldade nesse assunto, eu garanto que se você assistir essa playlist completa, com aulas extremamente detalhadas, nunca mais estequiometria vai ser um problema na sua vida. Vamos lá, então. Qual é a massa de 1 mol de carbono? 1 mol de carbono são 12 gramas. Então, 12 gramas de carbono, quando queimam com quantidade suficiente de oxigênio, vão produzir 44 gramas de CO2. Esse 44, gente, é a massa do CO2 calculado pela tabela. São 2 oxigênios, né? Ele deu a massa do oxigênio, 16 vezes 2, mais 12 do carbono, então 44. Como a gente acabou de analisar que nós vamos queimar 90% não, 90 gramas de carbono
como nós vamos queimar 90 gramas de carbono, qual é a massa de CO2 que é produzida nessa queima? Seria aí o meu X. E aí, galerinha, quando você fizer essas continhas aqui, 90 vezes 44 dividido por 12, esse resultado aqui vai dar 330 gramas de CO2. Então, essa é a massa de CO2 que a nossa reação irá produzir. 330, ó, marcar aqui a alternativa correta na letra D. Então, galera, se fosse para só resolver a questão 135, seria simplesmente isso aí, tá? Fez a resolução ali, calculou a porcentagem de carbono no antracito, armou a reação de combustão, fez ali o balanceamento, nem precisaria fazer, a reação já está balanceada, estabeleceu aqui a estequiometria entre massa do carbono que produz uma determinada massa de CO2, usa a massa de carbono que você achou no antracito e calcula quanto de CO2 a reação vai liberar. Bom, o que eu posso oferecer a mais para vocês nessa questão? Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre os tipos de carvão, tá, galera? Esse é um assunto relativamente complexo, de muitos detalhes, mas em se tratando aqui de prova de Enem, eu quero passar para vocês o recado principal. Quando a gente fala em carvão, existem basicamente dois tipos de carvão. Existe o carvão vegetal e existe o carvão mineral, beleza? Carvão vegetal e carvão mineral. O carvão vegetal, galera, é aquele que você usa para fazer o churrasco do final de semana. Sabe o carvão do churrasco? Aquele carvão, ele é um carvão vegetal. Professor, se ele tem esse nome carvão vegetal, é porque ele veio de um vegetal, certo? Certo. Mas como é que ele é produzido, professor? É tipo assim, eu pego uma árvore, queimo ela até ela virar um torrão e aquilo é o carvão vegetal? Mais ou menos, tá? De fato, galera, o carvão vegetal, ele é originado pela queima de um vegetal. Então, você pega ali um tronco de árvore e tem que queimar. O grande detalhe que pouca gente sabe é que na hora de você produzir o carvão vegetal, existe toda uma condição para que você produza um carvão vegetal de boa qualidade. Uma delas é você ter um baixo teor de oxigênio, ou seja, você tem que favorecer a combustão incompleta do vegetal. Porque para e pensa comigo, se eu faço a combustão desse pedaço de árvore para formar aí o carvão vegetal no ambiente aberto, eu vou ter muita produção de CO2, né? Porque a gente sabe que em atmosfera aberta, a nossa atmosfera é rica em oxigênio, e aí o oxigênio se combina com aquele material orgânico do vegetal, vira CO2, e CO2 é um gás, ele vai embora para a atmosfera. A ideia aqui, galera, e a consciência que eu quero que vocês tenham, é que para formar um carvão vegetal de boa qualidade, eu tenho que favorecer uma combustão incompleta. Quando a gente faz uma combustão incompleta, a gente vai produzir o carvão, que é um sólido, resultado da combustão incompleta de um material de natureza orgânica. Por isso que se vocês derem uma pesquisada aí nas internets da vida, você vai perceber que as usinas que produzem, as indústrias que produzem, empresas, enfim, que produzem esse carvão vegetal, eles têm toda uma estrutura fechada que eles botam a madeira lá e a madeira fica queimando não sei quantos dias lá, quantas horas, enfim, ela fica queimando por um tempo numa atmosfera de baixo oxigênio, para justamente você enriquecer esse carvão com alto percentual de carbono. Agora, vale ressaltar que o carvão vegetal ele não é de origem fóssil, a origem dele é de um vegetal. Portanto, podemos considerá-lo um combustível renovável e, por ser de origem vegetal, ele tem um baixo teor de enxofre, que é algo que polui bastante a nossa atmosfera. Então, entre o vegetal e o mineral, gente, quando a gente fala em poluição atmosférica, na hora de queimar, o vegetal ele gera menos poluição, tende a gerar menos poluição. O carvão mineral, ao contrário, ele é um combustível de natureza fóssil. Você não fabrica carvão mineral, você vai lá na natureza
e extrai esse carvão através das minas, tá? Então existem minas de carvão mineral que o cara vai lá, cava, cava e vai achando esse combustível fóssil. A formação dele, gente, formação geológica, é uma formação muito semelhante à formação do petróleo. Restos de organismos ali soterrados por milhões e milhões de anos foram sendo enriquecidos com carbono, e aí você tem um combustível que tem um teor de carbono muito bom. Claro que o carvão mineral, gente, ele tem também as suas subclassificações, como por exemplo a questão fala aqui do antracito. O antracito ele é um tipo de carvão mineral que tem o maior percentual de carbono. Mas fora o antracito, você tem a hulha, você tem o liito, você tem vários outros tipos de carvão mineral, cada um com uma porcentagem específica de carbono. O carvão mineral, gente, ele não é utilizado somente para geração de energia. Não que você só vá pegar aquele combustível, vai queimá-lo e vai gerar energia. Mas a destilação seca do carvão mineral, ela pode gerar vários outros tipos de materiais através de um processo de separação, um processo de tratamento adequado desse material. Você pode utilizar vários outros componentes que são úteis no dia a dia das pessoas, na indústria, você pode extrair combustíveis, alguns tipos de lubrificantes, enfim, muita coisa você pode extrair do carvão mineral, assim como você também extrai do petróleo. Então, quando a gente fala de carvão mineral, a gente pode fazer duas abordagens desse tipo de material. Uma abordagem de extração de substâncias para interesse das pessoas, de um modo geral, indústrias, enfim, ou você pode falar também de geração de energia através da combustão. Mas quando você fala em combustível que é renovável, polui menos, é o carvão vegetal, mas em compensação, esse cara aqui ele é menos rico em carbono, então ele acaba gerando menos energia pela mesma massa de combustível queimada. Então, gente, era basicamente isso aqui que eu queria falar para vocês. Essa questão número 135, ela é uma questão que fez uma abordagem estequiométrica da parte de combustão de carbono, mas nos próximos Enems, quem não nos garante que o Enem não possa cobrar aí alguma coisa relacionada a tipos de carvão, potencial de geração de calor, poluição, né? O mineral, como eu falei para vocês, ele é fóssil, é rico em enxofre, então ele gera problemas ambientais relacionados à chuva ácida, relacionados ao aquecimento global, de maneira muito mais intensa do que o carvão vegetal. Então, o Enem, aí ele pode cobrar numa próxima versão do exame alguma coisa relacionada a isso aí. E você, meu querido aluno, sabia essas informações aí a respeito do carvão, essa diferença, as características do vegetal e do mineral? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Hoje eu estou finalizando a playlist do Enem PPL 2020. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de acompanhar essa resolução, as resoluções completas. Para quem está buscando uma revisão para a prova do Enem, gente, a melhor coisa são as questões dos anos anteriores, mas nessa pegada aqui, ó, resolução analítica, trabalhando, resolvendo a questão de forma detalhada e abordando as outras possíveis formas de cobrança. Vou ficando por aqui e muito em breve eu volto aqui com vocês para novas playlists do canal. Abraço, gente, bons estudos, valeu!